É dito e feito. Toda vez que o Lula vai fazer um evento, ele solta o quê? Umas merdas, né? Defeca pela boca. E é por isso que eu passei a assistir, passei a me interessar, porque agora eu quero ver que tipo de porcaria ele tá espalhando por aí. Lembram que teve um vídeo que eu falei assim, que não dava para desmentir o Lula em tudo que ele fala, porque ele mentia a cada 30 segundos? Nesse vídeo eu vou fazer diferente, sim, eu vou desmentir algumas falas dele, vou trazer aqui as notícias que provam que ele está mentindo, porque eu acho que em alguns assuntos vale a pena. E neste caso ele estava falando sobre questão da educação, ele se gaba de falar que ele criou muitas universidades, blá blá blá. De fato, o Lula criou muitas universidades, mas será que elas são tão efetivas assim como ele fala, que ele assume, que ele diz, que ele enche a boca? Então, se fossem boas, né, inclusive a educação do jeito que ele quer mostrar, né, a educação porque antes ninguém fazia nada e agora eu crio um monte de universidade, blá blá blá. Se fosse realmente como ele está falando, a educação no Brasil estaria bombando. Significa o quê? Quantidade não é qualidade. Então eu vou mostrar trechos do discurso que ele fez falando sobre educação aqui para vocês, mas antes, para você que não me conhece, sou a Viviane Andrade, neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. E aí, a proposta desses vídeos que eu estou trazendo aqui sobre o Lula é para ver se eu consigo fazer com que algumas pessoas que caiam nesse vídeo percebam o erro que é votar neste idiota presidente que está há 20 anos falando de educação, que vai melhorar, que vai trazer comida, que vai não sei o quê, e só piora o país. Então vamos ouvir, vamos calma, eu sei que você não gosta, mas é importante, porque aí você pode pegar esse vídeo, mandar para alguém que acredita no Lula e falar, tá vendo? Não caia nessas mentiras. Vamos assistir. Então aqui vai ter uma fala do Lula e depois quando ele falar uma porcaria, eu vou trazer uma prova. A gente fez um acordo com os 27 governadores de estado. Fizemos um acordo com quase todos os quase 6 mil prefeitos desse país, para que a gente fizesse um desafio a nós e nós assumíssemos a responsabilidade de cumprir, que foi até 2030 chegar pelo menos a 80% das nossas crianças alfabetizadas até o 2º ano escolar. Não é difícil, muito menos impossível, Então tá bom. se a gente tiver vontade de fazer. Aí ele falou do número 2030, porque a agenda globalista está focada nesse número. E aqui fala, corte de gastos, educação perde 42 bilhões, não são milhões, gente, são 42 bilhões até 2030. Alvo são verbas para o ensino integral. E o Lula fala, não, porque até 2030 nós queremos diminuir o analfabetismo, blá blá blá, groselha. Brasileiros vão perder na educação 42 bilhões até 2030, ou seja, isso já está programado para acontecer. Vai perder verba. E a matéria, como vocês podem ver ali, recente, veio do dia 29/11 de 2024. Eu sou fanático por educação exatamente pelo fato de eu não ter tido oportunidade de ter educação. Fanático por educação, o cara que não teve a coragem nesse período todo de fazer um curso profissionalizante, fazer uma universidade. Ah, mas ele foi presidente, não tem tempo. Não tem tempo? Ele não ficou na presidência os 20 anos. Ele deu espaço para Dilma, também entrou o Michel Temer. Nesse tempo, ele fez o que? Ele estudou? Não fez porcaria nenhuma. Ai, gente. Isso não me fez ser uma criança revoltada ou um presidente magoado. Isso me fez garantir às pessoas que, como eu, não tiverem chance de estudar, de ter acesso a uma boa educação de qualidade. A educação de qualidade ao qual ele se refere, Brasil fica entre os piores desempenhos do ranking global de matemática. Só que nessa matéria aqui, inclusive eu trouxe aqui para esse canal essa matéria, falando sobre a questão da matemática, ciências, conhecimentos gerais. O Brasil está abaixo em todos. Aqui focou em matemática, porque foi um dos piores resultados. De 58 nações, como vocês podem ver aí na legenda, o Brasil ficou no 55º lugar. Só, para vocês terem uma ideia, quase em último, ficou perto das piores. E aí, os alunos do 4º ao 8º do ensino fundamental. E aí vem falar do quê? Da qualidade da educação? Que qualidade da educação? Você só piorou a educação do Brasil. É muita cara de pau, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto de dizer com as minhas palavras, olhando nos olhos de vocês,
Se ele está falando que olha para a cara de alguém, olha nos olhos e ele fala o que ele fala, mente, esse cara é um psicopata. É maluco. Mente maníaco, é o Pinóquio. Em 100 anos, a elite brasileira que governou esse país, desde que João VI chegou aqui, só fez 140 escolas técnicas de institutos federais. Nós, em menos de 15 anos, vamos entregar 782 institutos federais para qualificar o Brasil na sua disputa no mercado internacional. Significa o quê? Como eu falei para vocês, quantidade não é qualidade. Antes tinha menos instituições e a qualidade era muito melhor. Muito melhor. Agora a gente tem um monte que não finaliza, diz números, né? Mas se você for olhar mesmo, as que estão realmente funcionando não são todas essas. E a qualidade está onde? Você joga o pessoal lá. Eu gravei para um outro canal meu sobre essa questão da medicina. Hoje tem muitos médicos no Brasil. Tem muitas universidades de medicina, muitas vagas. E aí, essas universidades que foram abertas, que recebem esses novos estudantes, elas não têm a capacidade de ensinar o que precisa. Você não tem aulas práticas no local, porque não tem laboratório. Aí você se forma, mas depois você tem que procurar uma outra universidade ou sair do país para procurar uma especialização onde você vai aprender na prática, porque não tem laboratórios. É isso, universidade meia boca, mas tem realmente. Da mesma forma que nós tivemos a capacidade de criar um programa como o ProUni, para a gente colocar as pessoas que, como eu, que não tive a oportunidade de estudar, sonhar em chegar numa universidade. E aqui, eu trouxe essa, foi especial, porque é de quem? Reinaldo Azevedo, o cara que hoje lambe literalmente o Lula não quero falar, mas não quero ser rude, mas ele lambe literalmente do Lula. Antes, e aqui não tem a data, 2000. Em 2000, o Reinaldo Azevedo escreveu uma matéria dizendo: mais um pouco do desastre da educação do governo do PT. Universidades precárias, a farsa do Fundeb e o aumento do analfabetismo. Disse Reinaldo de Azevedo. Lula exaltou ontem, no caso 31 de julho de 2020, a sua condição de não universitário, que mais criou universidades. Gente, percebem o discurso? Vai ouvir o Lula, são os mesmos discursos desde sempre. O mesmo discurso que ele falou agora, que eu acabei de mostrar para vocês, ele falou em 2020. Provei com números que o que ele fez mesmo foi aumentar o cabide de empregos nas universidades federais, aumentar a evasão e o número de vagas ociosas. Suas supostas 14 novas universidades não passam de fato de 4, 6 com alguma coisa boa. Ou seja, das 14, 6 e algumas dessas 6 têm alguma coisa boa. Como eu falei, qualidade não é quantidade. E aqui, gente, olha, eu dou muita risada. Eu queria muito saber o que aconteceu com o Reinaldo de Azevedo para ele mudar de lado tão rapidamente. Será que o Lula pagou algum imposto de renda, abateu alguma coisa? O que será que descobriram de Reinaldo Azevedo? Porque aqui, meus amigos, eu trouxe a manchete para vocês, mas eu vou ler a fundo a matéria, inclusive, porque eu peguei aqui só para provar para vocês, porque muito me interessa saber o que Reinaldo de Azevedo falava naquela época sobre Lula, não é? Então, só para provar aqui para vocês, é isso. O discurso é maravilhoso, mas na prática o negócio não funciona tão bem assim, né? Porque dinheiro tem. Dinheiro tem, é só a gente dizer que vai colocar dinheiro. E vocês viram o que nós estamos fazendo na educação. Vimos, está destruindo a educação e cortando verba. Já que você afirma que tem, realmente tem. Mas cadê? Você cortou verba, então tem. E você então não dá porque você não quer. Vocês viram quanto de dinheiro do Fundeb tem. E aí, como eu falei, governo Lula bloqueia 332 milhões destinados para a educação. E isso foi em 4 de agosto de 2023. Todo ano do governo Lula há cortes na educação. E aí esse corte vai aumentando. Aumentando, e aí? A educação fica como? E aí, se você ler na linha fina, as principais áreas afetadas foram a educação básica. Essa que ele está enchendo a boca para falar que nós vamos melhorar, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo.
2003 não fez nada? E aí no passado também não fez nada? O que está acontecendo? Tem dinheiro, como você falou que tem? E aí? E a gente quer contribuição dos prefeitos. Nós não vamos fazer sozinho. A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele. E muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. E não é que é assim mesmo, Lula? Veja, Lula critica prefeitos que optam por escola particular. Filhos do presidente estudaram em colégio privado e essa matéria é recente. Foi por causa desta fala de Lula que a Folha de São Paulo trouxe essa matéria é de agora. Lula simplesmente mente na cara de todo mundo. Inclusive, tem um momento, se vocês olharem para o Hugo Motta, que ele está aqui. O Lula está fechando o cerco em torno de Hugo Motta e Alcolumbre. Todos os eventos do Lula agora tem ou o Alcolumbre ou o Hugo Motta. Ele quer trazer os caras assim, ó, ficar colado nele para ver se ele manipula de alguma forma, né? E aí tem uma parte aí, eu não sei se vocês perceberam, mas ele vai falar diretamente pro Hugo Motta e o Hugo Motta vai estar assim, com a cara de tipo, seu mentiroso, desgraçado. Eu interpreto dessa forma. Vocês interpretem como vocês quiserem, mas é isso aí, ó. É muita, gente, é muita cara de pau. Num nível, assim, absurdo, que esse cara é de cínico, de cinismo mesmo. Você chega numa cidade e pergunta, prefeito, como é que está a educação? Está maravilhosa, a educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? A saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta, teu filho estuda na escola fantástica? Não. O filho dele está numa que não presta particular. A que não presta particular, a que seus filhos estudaram, não é, presidente? Aí você pergunta, você se atende no pronto-socorro daqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho eu devo em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Exato, veja bem, não vai dar certo. Sírio-Libanês, onde é que você atende? Você vai no SUS? Não, você vai no Sírio-Libanês. Luiz Inácio Lula da Silva permanece internado no Hospital Sírio-Libanês. Por que você não foi para o SUS, já que você está reclamando, está mandando os prefeitos, os governadores, os deputados, todo mundo ir para o SUS? E você? Ah, você não, né, Lula? Não, nem você, nem a sua família. É isso aí, galera. O problema do pessoal que gosta do Lula é isso. Eles não param para pensar quando escutam uma fala dessa do Lula e falam, beleza, você está cobrando uma coisa que você não faz, mas não... Eu digo muitas vezes, Camilo, que esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E aí vai ficar burro, é isso que ele quer. Se a classe média for para a escola pública, que não ensina nada, né, que o pessoal não está aprendendo nada, se você faz perguntas... Gente, eu insisto em falar dessas perguntas que o pessoal faz na rua. É de chocar. E aí ele quer que as pessoas de classe média fiquem assim, burras. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. Já foi assim. Os grandes intelectuais brasileiros estudaram em escola pública. A Marilene Chauí, um Florestan Fernandes, um Paulo Freire, são filhos de escolas públicas. E aí ele falou um monte de outras coisas sobre a história do Brasil, que se a gente não conhece a nossa própria história, você não tem como saber se ele está mentindo ou não. Então você aceita aquilo. Quando a gente não sabe a verdade, o que realmente acontece, a gente engole seco esse negócio, porque a gente não tem como debater. Ele começou a falar aí das pessoas que se formaram em escolas públicas, começou a falar de números, começou a falar de não sei o quê, que eu não sei. E aí eu fiquei, caraca, como é que eu vou saber se esse homem está mentindo se eu também não sei? E aí complica, é por isso que a gente tem que sempre que estudar, que ler, de tentar entender a história do nosso país. Senão o que a gente faz? Vota nesse trouxa novamente. E aí quando ele falou dessa questão de a classe média tem que voltar para a escola pública, porque só assim, né, quando a escola pública ficar boa, ela vai melhorar. E a escola pública, se você for olhar, por exemplo, o resultado do PISA 2024, está mostrando aqui que o Brasil está decaindo, mas assim, ladeira abaixo. Aqui, ó, criatividade. Os brasileiros não sabem ter criatividade. Eles não conseguem. Caiu num nível que está ficando triste, você não consegue pensar além da caixinha.
Você não consegue pegar uma coisa e tentar entender o que você pode fazer com ela. É por isso que hoje em dia, quando a gente põe duas situações, as pessoas não conseguem analisar, não tem senso crítico, não consegue criar nada. E aí a pessoa vai empobrecendo, e aí quando tem alguém que consegue criar, e aí ela monta uma empresa, cria emprego, e aí coloca essas pessoas que não conseguem criar para trabalhar para elas, aí é o malvadão. Aí é o cara que deveria, no lucro dele, o cara que teve a ideia, o cara que estudou, o cara que teve a ideia, o cara que montou a empresa, aí ele tem que dar todo o lucro dele para as pessoas que estão trabalhando para ele. Não que essas pessoas não tenham que ganhar bem, óbvio que tem, claro que tem, dignidade todo mundo quer. Só que, se você é o cara da mente, se você é o cara que trabalhou, estudou, você merece ter um lucro razoável até. Você é a mente do negócio, né? E aqui eu quero mostrar para vocês, ó. O Brasil ocupou a 44ª posição entre 56 países com uma média de 23 pontos em uma escala de 0 a 60, bem abaixo da média da OCDE, 33 pontos. Apenas 10,3% dos estudantes brasileiros alcançaram níveis elevados de desempenho criativo, enquanto 54,3% não atingiram nem o mínimo esperado. Essa é a educação do Brasil. É disso aqui que o Lula se orgulha em dizer: ai, eu sou o cara que fez muitas universidades. Para quê? Para colocar os seus amiguinhos para trabalhar, para controlar as universidades e não para melhorar a educação, segundo Reinaldo de Azevedo. E assim como ele faz quando ele cria as empresas, os cargos públicos e ministérios e blá blá. É isso, é colocar os amiguinhos para trabalhar no local, lavar dinheiro, ficarem ricos e deixar a população cada vez mais pobres. Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!